me. I told him, don't embarrass me, no. Aloha, Maresias! Hoje estamos com um convidado muitíssimo especial, que é o Rodrigo, do Centro de Treinamento de Cajazeiras Futevôlei. Ele é instrutor de futevôlei e o Rodrigo vem trazer pra gente pontos falando sobre o futevôlei, falando sobre a prática do futevôlei, a origem, a história, para contar um pouco da trajetória do futevôlei aqui no Brasil, né? Como é que chegou aqui no Brasil e mostrar um pouco sobre como funciona esse esporte que vem crescendo muito, se desenvolvendo muito aqui no Brasil, Salvador, aqui no bairro de Cajazeiras. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, e conta pra gente aí sua trajetória dentro do esporte, do futevôlei, sua caminhada. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ser lembrado, né? De estar podendo passar um pouco da minha trajetória aqui para você nesse podcast, para a gente bater esse papo e dizer que vai ser uma experiência maravilhosa essa troca de conhecimento, de informação e que a gente possa alcançar aí o máximo de pessoas possíveis, né? E desperte o interesse na prática esportiva, que não seja nem só na modalidade do futebol, mas em outros esportes também, porque quando a gente fala de esporte, a gente fala de qualidade de vida, né? E é interessante para que o máximo de pessoas que não praticam atividade física venha praticar, e que se com esse bate-papo a gente consiga alcançar mais pessoas e ter esse objetivo, eu vou estar muito feliz também. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Conta pra gente, Rodrigo, um pouquinho assim da história do futevôlei, para que a gente possa entender melhor. Ele é um esporte meio que voltado mais para futebol de areia ou vôlei mesmo, ou é a mistura dos dois? Na realidade, o futebol é uma mistura dos dois, né? É um esporte onde se utiliza as habilidades do futebol em um terreno que era apropriado para o vôlei. Então, é como se a gente praticasse o vôlei, mas sem os membros superiores, né? Sem os braços, só com os fundamentos, né, que a gente utiliza no futebol. Então, é a mistura dos dois. No início, né, o futebol foi começado a praticar lá no Rio de Janeiro, tanto que a metragem da quadra era diferente, a altura da rede era diferente, justamente por conta disso, da influência do vôlei. Que E interessante. foi iniciado de uma forma informal, né? Os atletas de futebol estavam de férias na praia do Rio de Janeiro, e aí tinha a quadra de vôlei lá montada, e eles começaram a jogar bola de um lado para o outro sem utilizar os braços, e aí aquilo ali foi ganhando fama, notoriedade, e hoje já está aí, né? Os esportes mais populares aí do Brasil, o esporte que mais cresce aí. Sim, E que ultimamente está tomando uma proporção muito grande, principalmente nas cidades, né, que tem litoral, que tem praia, você consegue ver bastante gente praticando a modalidade. sim, é bem interessante, né? Pelo fato de ser em areia especificamente, eu acho que é uma terapia também, né? Ali a pessoa está conectada diretamente ali com a areia, é, que é um bem da natureza. Tem até lugares, por exemplo, no centro de treinamento onde você faz Cajazeiras. Ali não é um litoral, não tem praia ali, mas Sim, sim. vocês têm esse ponto onde vocês conseguiram levar areia ali para fazer essa atividade do futebol. Eu acho bem bacana, né? Você tocou em um ponto bastante importante, né? Que são as arenas, que estão crescendo bastante o número de arenas aqui em Salvador. A gente pode citar, né? Algumas arenas aí que tem destaque, né? Arena Summer, Arena Mali, tem a RFUT, e são arenas que não são centros de treinamentos, que não são na praia, não é no litoral, mas que tem uma estrutura maravilhosa, um conforto, e o esporte está cada vez tomando mais notoriedade justamente por conta dessas arenas que estão conseguindo captar muitas pessoas por conta da estrutura em si.
Mas nada melhor do que jogar um futebolzinho na praia. Sim, com certeza, vendo ali o mar, né, sentindo a brisa do mar, é muito bom. Isso mesmo. Sim. Você falou ali que o futebol ele começou lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na década de 80, né? Eu estava dando uma lida, na verdade, sobre. Isso. E ali no artigo estava falando que pela proibição na época, né, das pessoas de jogarem bola, eles começaram, né, as pessoas, né, que praticavam, eles começaram a praticar ali o O, futevôlei o futebol, justamente para não perder, né, por lá, meio o que o costume. contato com a bola, com o futebol. Tentou Sim. chegar ali o mais próximo possível, utilizando os recursos que tinham. É uma história bastante interessante. E hoje em dia está Ah, aí essa modalidade maravilhosa. que bacana, que bacana. Me explica pra gente, Rodrigo, como é que funciona a partida de futevôlei especificamente? Ela se enquadra meio que parecido com o vôlei tradicional, tem os sets, os pontos. Como é que funciona em um campeonato? Pronto. É, Essas regras, elas podem ser ajustadas de acordo com a organização do campeonato, mas eu vou falar o tradicional. O futebol é um jogo que, durante as primeiras fases, é decidido em um set de 18 pontos, onde é vencedor a dupla, ou o trio, ou o quarteto, que fizer 18 pontos primeiro. E quando se chega nas partes das semifinais e nas finais, são decididos em jogos de 3 sets, sendo que também pode ser decidido em dois se a dupla ganhar 2 sets. Aí não precisa ter o terceiro, de 18 pontos. Caso uma dupla ganhe o primeiro set na semifinal ou na final e a outra dupla ganhe o outro set, aí vai dar um empate de 1-1. O terceiro set é decidido em um set de 15 pontos, não mais de 18. Entendi, entendi. Mas isso pode ser ajustado de acordo com a organização do campeonato, a quantidade de duplas que venham participar, porque tem a questão do desgaste do atleta. Se for um torneio onde tenha muitas duplas e o atleta jogue bastante jogos, aí a organização do campeonato prefere colocar as semifinais e as finais com um set só, para justamente poupar, né, ter uma qualidade de jogo ali melhor, onde os atletas vão se desgastar menos, ao invés de ter que jogar até no máximo 3 partidas para decidir a final do campeonato ou a semifinal. Entendi. Então, basicamente, ali a equipe elas jogam em dupla mesmo, e não necessariamente em equipe, como a gente vê em um vôlei tradicional, que ali tem uma equipe de 7 pessoas, se eu não me engano, né? 7 atletas. Isso. Ó, o tradicional do futebol é uma dupla, mas tem alguns campeonatos onde tem o trio e tem um quarteto. E tem uma outra modalidade que está crescendo também no futebol, onde inicia a dupla, porém tem um suplente, que seria esse terceiro atleta que fica ali no banco de reserva, que entra a partir do 9º ponto. Quando a dupla toma 9 pontos, aí pode ter a substituição. É uma Ai, que modalidade que está bacana, crescendo também. que bacana. E como foi que você conheceu o futebol, hein, Rodrigo? Como é que entrou na sua vida esse esporte? Rapaz, assim como você falou, né, em questão da proibição da prática do futebol, que aí lá no Rio de Janeiro começaram a praticar o futebol, é um ponto negativo, né, a proibição do futebol. Veio para mim um ponto negativo que foi a situação da pandemia, que também foi a proibição do futebol. Eu me vi ali, Nossa, né, sem ter o contato com o futebol, e aí eu fui apresentado ao futebol meio que para matar o vício, né, do futebol, e aí eu acabei me apaixonando pelo esporte, e hoje em dia sou adepto aí ao futebol, não abro mão. O esporte que eu mais pratico hoje em dia, até mais que o futebol, que eu também sou apaixonado, e foi justamente na época da pandemia, onde era reduzido ali, né, a quantidade de pessoas praticando uma modalidade, e a gente viu a brecha para estar ali praticando sem ter o risco, né, de estar aglomerando ali, tem muitas pessoas, pelo fato do esporte ser em dupla,
Aí a gente conseguiu praticar essa atividade, esse esporte, e aí foi cada vez se aprimorando mais, treinando, jogando com frequência, e foi assim que eu acabei conhecendo a modalidade. Que bacana, que bacana. Então, você começou ali no meio da pandemia, mais ou menos, né? Isso, ali no Que início de legal. 2020. Que bacana. E eu vi que você é, né, instrutor, no caso, do centro de treinamento, não é isso? Isso, eu sou o fundador, né, Sim. da CJZ, Cajazeiras Futevôlei. Tenho ali comigo mais dois instrutores que iniciaram um projeto, acreditaram, viu que era possível a gente ter um centro de treinamento em Cajazeiras, que a gente pudesse passar, né, para as pessoas o máximo do nosso conhecimento, ajudar as interessados, né, que tem, tinha o interesse de participar, de praticar a modalidade, e com isso a gente decidiu abrir a escolinha, o centro de treinamento, e hoje em dia essa febre aí que você bem conhece, já foi lá fazer um treininho com a gente e viu como é, né? Sim, sim, é A muito nossa metodologia de ensino, como é que a gente tenta transparecer, né? Levar essa modalidade para o máximo de pessoas possíveis. com certeza, Rodrigo. E é assim, vocês estão de parabéns, tá? Pela iniciativa. Não é todo mundo que tem assim um sonho e tira do papel, coloca para frente. E quando a gente tem pessoas que colam junto ali, né, que acredita no nosso no potencial, né, e nos nossos sonhos e vai com a gente, nossa, é muito bom, é magnífico isso. Então, é só agradecer mesmo, né? Gratidão pela iniciativa que você tem, por ter trazido esse esporte aqui para o nosso bairro. Não só o bairro, como a cidade em si, mas a iniciativa de pessoas assim como você, levando os sonhos para outras pessoas que não têm tanta flexibilidade assim, é muito bom. Eu falo de flexibilidade porque eu conheci o futevôlei é, por uma amiga e lá em Itapuã, se eu não me engano. Imagine, sair de Cajazeiras para ir treinar lá em Itapuã. Verdade. Nossa, E é complicado. no meu início, eu também fazia esse mesmo percurso. Por incrível que pareça, né? Era o lugar mais próximo que tinha de Cajazeiras para ir treinar, que eu percebi, né, que para praticar a modalidade eu precisava buscar um pouquinho mais, sair, jogar em outro lugar, treinar em outro lugar. E eu faço isso até hoje, na verdade. É, Fui lá para Itapuã treinar e era muito desgastante, tem que pegar transporte, aí o transporte não ia até próximo do CT, eu tinha que ir Sim. andando. E hoje em dia, né, tem aqui 4 CTs de futebol em Cajazeiras, e saber que eu fui o primeiro e mostrar para as outras pessoas que era possível ter futebol em Cajazeiras, isso aí é gratificante demais. Isso, exatamente. E aí as pessoas vendo, né? Eu acho que isso vai dando muita visibilidade, vai criando muita, é, não expectativas, mas vai criando curiosidade nas pessoas ali ao Sim, redor. sim, No tempo que você verdade. tá trabalhando ali no CT, né, treinando as pessoas. Teve muitas pessoas assim que chegou com vontade de crescer como atleta. Ah, eu quero treinar, que eu quero ser um atleta, ou só mesmo por treino, por prática de hobby. Ó, quando o aluno entra em contato com a gente faz meio que uma análise do perfil do aluno, né? Se esse aluno já vem praticando atividade física, se ele já teve algum contato com esporte com bola, qual o objetivo dele em estar praticando a modalidade. E a partir desse filtro, a gente começa a dar norte para esse aluno. Um exemplo, um aluno que chega interessado em só praticar atividade física. Ah, não, eu estou no sedentarismo, estou muito tempo sem praticar atividade física. Eu vim para futebol porque eu quero conhecer a modalidade, ver se eu me adapto e sair do sedentarismo. Esse aluno, com o tempo, ele vai ganhando gosto pela modalidade, ele vai se permitindo a querer competir,
a querer melhorar o ritmo de jogo dele, e aí a gente começa a dar outro norte. Diferente daquele aluno que já pratica, que já sabe que quer competir, a gente já faz um trabalho mais específico com ele, a gente já tenta colocar ele em uma turma onde a gente vai dar um direcionamento diferente para ele do que aquele aluno que chega tendo o primeiro contato, que quer realmente só praticar atividade física. Então, a gente consegue fazer esse filtro de acordo com o interesse, né, e a disponibilidade, a intenção daquele aluno que chega para a gente para praticar a modalidade. Ah, perfeito, entendi. Vocês meio que fazem um filtro, né? Ali no perfil das Isso, pessoas que vai. Entendi. com Mas aí, certeza. obviamente, né, que as pessoas que vai chegando ali, os alunos, né, que vão chegando, vai se desenvolvendo de acordo com a necessidade de cada um. E aí vocês notando, por exemplo, um avanço de um aluno específico, aquele aluno ali tem potencial, vocês chegam junto para falar, você tem interesse de participar de torneio, como é que funciona nesse caso? Sim, sim. Como somos professores, né, e estamos ali acompanhando a evolução do aluno, a gente está sempre conversando com ele para saber como é que está a questão de rotina, como é que está, se o aluno está jogando, porque é interessante que o aluno pratique, não só treine, que ele vá para o jogo. Então, a gente está sempre fomentando isso, como vai ter campeonato em tal lugar, não tem interesse em disputar, a gente tem um grupo onde a gente passa essas informações para os alunos, a gente fica fomentando esse interesse de competir, onde a gente tenta fazer as disputas internas ali nos treinos, que é para justamente o aluno sentir aquele gostinho e realmente despertar. E aqueles alunos, como você falou, né, se destaca, a gente tenta sempre trazer para outras turmas onde tem outros alunos também que se destacam, que assim a gente consegue manter esse aluno em uma crescente, né, em uma evolução dentro do esporte. Por quê? O que acontece? O aluno chega ali bem iniciante, bem verde. Ele começa a pegar a técnica dos fundamentos, entender a mecânica do jogo, e se esse aluno não começa a ter um treino diferenciado, ele vai estagnar. Então, a gente precisa Entendi. estar sempre ajustando tanto a metodologia de treino, quanto ajustando a questão do treino dele dentro das turmas. Sim, sim, perfeito. Então, assim, eu acho que acredito, né, que como em qualquer outro esporte, a evolução tem que ser constante, né? Então, se Sim, o sim. aluno ele chega num ponto ali que evoluiu demais, só que não tem um norte para onde ir, vai ficar ali só treinando, treinando, acaba que perde o estímulo, não é isso? Eu acredito. Sim, com certeza. E é um desafio a mais, né? Quando o aluno percebe que ele tem uma turma à frente dele, ele quer chegar nessa turma. Mas e aí? E agora, quando ele chega nessa turma, ele vai mais para onde? Aí a gente tem que estar sempre estimulando esse aluno. Vai ter competição ali, você precisa se dedicar um pouquinho mais. Faltou um treino aqui, você está em uma crescente, você não pode ficar faltando treino. E aí, o que foi que aconteceu? Aí vem a questão da motivação. Eu estou meio desmotivado, não estou me sentindo bem no treino, está acontecendo certas coisas na minha rotina. Aí a gente tenta sempre o quê? Conversar com esse aluno. O que é que está pegando? O horário está pegado para você? Vamos ajustar aqui o horário. Ou então, o que foi que aconteceu? É questão financeira? Não, chega aqui que a gente ajusta. Que é para justamente esse aluno não se desmotivar, não se afastar da modalidade e acabar ou estagnando ou então regredindo, sendo que é um trabalho bastante ali especial, tanto para o professor ver o aluno se dedicando e evoluindo, como do aluno ter aquela referência do professor que está ali sempre se preocupando com ele, motivando, querendo saber por quê, ele não está, como é o nome? Mais naquele gás no treino, se está faltando um treino. Então tem sempre essa sensibilidade da equipe da gente de professor para estar próximo desses alunos, né? Sim, sim, perfeito. E pode treinar qualquer idade, né, Rodrigo? Criança, idoso, jovem. Pronto. Um ponto bastante importante aí, né? Que é a gente ter essa sensibilidade de entender que é um esporte
e que tem que ser aberto para todos os públicos. A gente não pode simplesmente chegar e falar, não, tal idade a gente não vai ter como é o nome? Acesso. É porque tá acima do peso, não vai ter. Não, é um esporte que todos praticam, todos têm oportunidade e a gente precisa trabalhar a individualidade daquele aluno. Aquele aluno é sobrepeso, aquele aluno tá sedentário, tá voltando a treinar agora. Então, o treino tem que ser diferenciado, a gente tem que dar uma atenção maior para aquele aluno ali que tem certo tipo de dificuldade, que é para justamente todo mundo se sentir ali abraçado, acolhido e saber que qualquer um consegue praticar o futebol, né? É um esporte que qualquer pessoa consegue praticar, não tem essa limitação. Sim, sim. Importante isso. Eu sempre trabalho nesses pontos de inclusão social, sabe, Rodrigo? Assim, Sim, com de certeza. falar com pessoas sobre o assunto. E no esporte é algo que a gente existem muitas limitações, né? Não só física, como estrutural, mental, né? E o futebol, eu acredito que é um esporte, como você falou, que aí que abraça, né? Todas as pessoas, incluem todas as pessoas, todos os gêneros. Já teve no seu CT, né, no seu centro de treinamento, pessoas que teve vontade de participar, de treinar, e por alguma limitação, criou essa dificuldade, ou falou, ai, não é para mim, não vou conseguir. Já chegou para você algum aluno assim? O que acontece nos primeiros momentos, a gente ter essa sensibilidade com os alunos, para a gente não mostrar tudo de vez e o aluno se assustar. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma adaptar sempre o treino de acordo ao nosso público. Um exemplo, se eu tenho um aluno que é bastante iniciante, eu não vou passar um circuito, a gente não passa um circuito, nem passa uma atividade que a gente sabe que aquele aluno vai ter muita dificuldade. A gente meio que passa uma tarefa onde a gente entende que aquele aluno vai ser capaz de fazer. E quando ele tem alguma dificuldade, mesmo a gente já fazendo esse filtro, a gente sempre adapta a situações onde o aluno realmente consiga fazer. Então, nunca teve uma situação onde o aluno, isso aqui é impossível de fazer, não consigo fazer e não faz. Porque a gente está sempre adaptando, sempre ajustando, que é para justamente até motivar, né, o aluno isso aqui é complexo, é um pouco mais difícil, mas dessa forma aqui eu consigo fazer. Então, são metodologias que a gente tenta utilizar, que é para justamente fazer com que o aluno execute, entenda e saia realizado, saia satisfeito. Ai, que perfeito, porque aí dessa forma, mesmo as pessoas ali tendo um pouco de receio, tendo um pouco de medo, né, de fazer, de não conseguir fazer, vocês vão adaptando ali a modalidade de acordo com a Isso, pessoa, né? Perfeito, é Rodrigo. verdade. Temos situações onde a gente tem que trabalhar fazendo ali um fundamento de uma forma bastante lúdica, porque a gente sabe que se a gente for passar de uma forma bem parecida com o que acontece no jogo, o aluno vai ter muita dificuldade de executar. Então a gente traz de uma forma lúdica, de uma forma de questão como se fosse uma brincadeira ali, e no fundo, no final, a gente consegue o êxito. E aí, quando a gente coloca o aluno para fazer justamente na situação de jogo, o aluno vai e consegue desenrolar, consegue fazer. Isso aí é aquela situação, né, onde eu falo que a energia da CJZ é diferente. Quando os próprios alunos já percebem que um aluno tem dificuldade, fica todo mundo torcendo, vibrando, na expectativa com que aquele aluno acerte, que aquele aluno consiga fazer o fundamento, e quando isso acontece, o CT vai abaixo, vai à loucura, todo mundo grita, todo mundo Nossa, comemora, é uma energia sim, surreal. que legal. E isso é importante, que incentiva, né? E tá todo mundo ali Sim, sim. junto, apoiando. Que bacana, que bacana. Fala pra gente, Rodrigo, aí a gente falou um pouco sobre a história, né? Falou ali os fundamentos do futevôlei. Agora fala pra gente quais são os benefícios do futevôlei. Ó, eu vou trazer inúmeros benefícios para você do futebol. Mas
mas eu acredito que o principal é a questão da inclusão do esporte, a inclusão, o contato com outras pessoas e o bem-estar que o futebol lhe traz, que trouxe para mim é aquela sensação de que você está fazendo uma atividade física bastante prazerosa. É uma energia que é liberada ali dentro da quadra quando você treina, quando você joga, que você se sente leve, você se sente em paz, você esquece, você desconecta do mundo lá fora, e que só quem passa por isso é quem está na quadra de futebol. É como se ali fosse um lugar que é a parte do que está acontecendo no mundo, véio. É surreal. Aí eu vou falar na questão de Nossa. saúde, né? É um esporte onde você trabalha bastante a parte aeróbica ali, você consegue trabalhar a coordenação motora, a respiração, você tem, consegue Auxiliar no fortalecimento também, né, da musculatura perfeito, ali. justamente, mobilidade, você consegue trabalhar a questão da mobilidade, como eu já falei também, coordenação motora, fortalecimento, Sim. isso aí são E inúmeros usa benefícios. muito, ali trabalha muito a coordenação, né? Porque ali vai abranger tanto os membros inferiores quanto superiores, né? Cabeça, ali os ombros, né? A gente movimenta também as pernas. Sim, sim. E é aquela questão, né, que você acaba trabalhando também o tempo de bola e a noção de espaço. São coisas que você pratica bastante ali, que você coloca bastante em prática. Que bacana. Você falando assim me deu até vontade de treinar, viu, Rodrigo? Não, não que eu não tivesse vontade. Eu já tenho essa vontade, né? Já fiz uma aula experimental que para mim foi maravilhosa. Só o tempo mesmo, a correria do dia a dia que meio que tem que me organizar. Mas eu vou sim fazer o treinamento e acredito que as pessoas que estão ouvindo, né, vão começar a praticar mediante as suas explicações, que são maravilhosas, e os benefícios também, né, que agrega na nossa vida, que além de saúde Sim, sim, com física, certeza. saúde mental, como você Mental, falou. Eu acho que sim, também inclusão pessoas ali que social. sim, sim, por estar ali no meio de outras pessoas, estar ali conhecendo, praticando o esporte em grupo. Acho que isso ajuda muitas pessoas, até pessoas ansiosas, com depressão, né? Acredito que isso Sim, ajuda bastante. sim. Temos bastante relato, né, de alunos. Inclusive, tive um relato de uma aluna minha que hoje em dia ela trabalha com futebol, ela dá aula de futebol, e ela falou que na época que ela começou a treinar, ela estava passando por problema de ansiedade, estava meio que sem vontade de fazer qualquer outro tipo de atividade, foi pro futebol e gostou, se apaixonou, e ali ela encontrou, né, um sentido para continuar o foco na vida dela. Disse que voltou a estudar, voltou a ser uma pessoa mais ativa e que não larga o futebol mais por nada. São relatos que Sim, acontecem, que chegam para a gente e que a gente fica bastante feliz em poder ajudar, né? Poder contribuir com a saúde, tanto física quanto mental, das pessoas que estão ali com a gente. com certeza. E isso agrega, né, valor, a gente se sente mais motivado mais e mais. Eu acredito que você, como instrutor, né, como um treinador, acho que você se sente bem, se sente feliz, né, por estar ali levando mais alegria para as pessoas, né, por ela estar praticando o esporte. Isso é bacana. Sim, demais, me sinto bastante realizado. Certo. Uma pessoa que está treinando, Rodrigo, quais são as etapas exatamente para ela evoluir no futebol? E se tem alguns pontos específicos, por exemplo, tem essa etapa aqui, ela precisa treinar, etapa 2 tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Qual seriam os segmentos ou fundamentos, exatamente? Pronto. Eu vou partir do princípio de uma pessoa que não costuma nunca praticou atividade física, nunca praticou uma atividade com bola. A primeira coisa
que a gente precisa trabalhar com esse aluno é a questão da coordenação motora, pois o deslocamento na areia é onde o aluno vai ter uma dificuldade maior, né, para ter essa coordenação. E a partir do momento em que a gente tem esse primeiro contato com o aluno ali na areia, que ele já começa a deslocar melhor, que ele já começa a melhorar o condicionamento físico dele, a gente vem para a parte técnica, onde a gente vai apresentar os fundamentos para o aluno, onde ele vai aprimorar a técnica dele com os fundamentos de chapa, os fundamentos de ombro, cabeça, peito. E a partir desse segundo momento, onde o aluno tem esse fundamento lapidado, a gente parte para a situação de jogo, que é a parte que eu acredito que seja mais prazerosa, né? Quando o aluno começa a jogar, ele começa a entender ali como é que funciona a questão de posicionamento, a leitura de jogo, os pontos de defesa e de ataque da quadra. E a partir do momento em que esse aluno já começa a praticar, já começa a fazer a situação de jogo, a gente vai trabalhar mais na parte tática do jogo, onde ele vai começar a cumprir os pontos mais importantes da quadra, onde ele vai começar a ter uma leitura de jogo, e essa é a parte onde eu acredito que seja primordial, depois que o aluno pega a técnica, porque não tem mais o que se lapidar, porque a técnica dele com os fundamentos já tá lapidada, é só justamente ter o ritmo de jogo e começar a compreender como o adversário dele vai se comportar na quadra. Sim, Essas exatamente. são as fases, as etapas. Perfeito, Rodrigo, perfeito. E você teria dicas assim para dar para as pessoas que querem ou que já praticam, né, futebol, para não querer atrapalhar o processo, por assim dizer, né, meter o pé pelas mãos. Porque às vezes são pessoas que estão ali, né, na emoção, tô fazendo isso, já quero fazer aquilo e tal. Mas a gente sabe que a gente tem que ir com calma, até por conta das nossas próprias limitações, né, individuais. Sim. Eu costumo dizer, né, para os alunos, quando eu percebo que isso está começando a ocorrer, é que a gente precisa entender que o futebol não é um esporte para pessoas imediatistas, que quer colocar os pés pelas mãos, quer colocar a carroça à frente dos bois. Não, não. O que a gente precisa saber? A gente precisa compreender o momento onde a gente está e lembrar que a cada treino, a cada jogo ali, a gente está evoluindo, a gente está num processo de evolução constante. Então, a gente precisa tentar sempre fazer o básico e ser constante. O que seria esse ser constante? É a gente estar sempre treinando, sempre jogando e não cometer os mesmos erros sempre. A gente precisa diminuir o índice de erro, porque eu costumo dizer também que o futebol é um esporte de erro. Onde a gente diminui o índice de erro da gente, a gente costuma jogar melhor, a gente costuma treinar melhor, e quando a gente joga melhor, a gente treina melhor, o resultado vem naturalmente. Então a gente precisa ser constante e diminuir o índice de erro. Perfeito. E você falou aí de constância, né? Eu acredito que, como qualquer esporte, tem que ter muito ali, repetir bastante os fundamentos, né? Que a gente pratica. Eu acho que é tanto dentro da quadra quanto fora. Tá ali fazendo, repetir os movimentos, fazendo, tentar lembrar dos fundamentos, tentar lembrar das dicas que são passadas pelos professores. Acho que isso ajuda muito, nos treinos, na evolução das pessoas em si. Sim, então é algo primordial, onde a gente precisa estar sempre ali na quadra, batendo na bola, pegando as dicas dos professores. E outra coisa importante também é a gente tentar sempre assimilar com o nível profissional. Como a gente vai assimilar? Assistindo os jogos, vendo como os profissionais se comportam dentro da quadra ali. Os profissionais que eu falo são os atletas profissionais realmente, não os professores. Porque quando a gente vê o atleta profissional jogando, quando a gente vê o atleta profissional treinando, a gente consegue ter a percepção da concentração ali da quadra deles
e a gente tenta sempre colocar o ponto e, pô, ele acerta porque ele faz esse movimento aqui. Então, eu preciso sempre chegar próximo daquele movimento, que é para eu também ter um índice de acerto maior. É justamente isso aí. E assimilar as dicas que os técnicos, que os professores dão ali dentro da quadra quando o aluno está praticando, quando o aluno está treinando. Sim, perfeito. Uma pessoa, Rodrigo, que quer praticar o esporte, ela precisa ter algum preparo antes? Por exemplo, eu falo com relação à saúde, saúde em geral mesmo, né? Mas ela precisa estar praticando algum exercício. A Em pessoa, tipo assim, regra, nunca fez, ou quero ir lá praticar e pronto. pronto. Em regra, não. Em regra, ele não precisa, né, fazer nenhum trabalho ali antes de ir para a aula para conseguir praticar a modalidade, porque quando ele chega na aula, a gente já tem essa preparação ali com a nossa mobilidade, com o nosso aquecimento, que a partir desse momento a gente já consegue entender um pouco sobre a limitação do aluno e como a gente já pode conduzir a aula de acordo às limitações dele, e também tem a questão do contato que a gente tem a partir do momento em que ele agenda a aula experimental, que a gente já faz esse filtro perguntando se ele pratica atividade física, se ele tem alguma limitação, alguma lesão que possa estar, de uma forma ou de outra, interferindo no desempenho dele na aula. E com isso a gente já consegue traçar um plano para que aquele aluno ali consiga concluir, né, toda a jornada dele durante 60 minutos de treino que ele vai estar ali na quadra com a gente. Ah, que bacana. Agora, eu acredito que eu nunca vi um futevôlei sem ser na areia, Rodrigo. Me corrija se eu estiver errada. Não existe essa prática em quadras, não é isso? Esse Ó, esporte. pronto. O ideal é que o esporte seja praticado em quadra de areia. Porém, tem uma modalidade, né, que não é o nome futevôlei, é piquevôlei, que ele é bastante utilizado no Paraguai, que Legal. é em quadras mesmo, ou de taco, ou de cimento, e é jogado de tênis. E é com as Entendi. mesmas regras, com a mesma coisa do futevôlei, só que o Entendi. terreno, né, ali em si, é outro. E eu dei uma aula uma vez em uma escola, onde não tinha quadra de futebol, e onde a gente utilizou a quadra poliesportiva para passar a aula, mas o ideal é que seja em uma quadra de areia, até por conta da segurança também, né? Ali onde o aluno o atleta precisa se projetar para pegar uma bola, que ele evite se ralar, evite se machucar, e a areia já absorve esse impacto, né? É um pouco mais seguro. Sim, é verdade. E dá até mais é, segurança ali para fazer mais movimentos, mais jogadas, né? Sim, sim, Acredito sim. eu. Legal. No futebol, você falou que é um esporte ali, uma mistura de futebol com vôlei mesmo, né? Sim. Qual seria os membros mesmo que a gente utiliza para jogar futevôlei? Pronto. Não sei. É permitido utilizar toda a parte do corpo, menos os membros superiores, que no caso são os braços, antebraço e mão. A gente não utiliza os membros superiores. Então, cabeça, ombro, peito, coxa, os pés, está permitido e autorizado. Se usar os braços, qualquer parte dos braços, para fazer qualquer tipo de fundamento ali com a bola, é cometida infração, que aí é ponto do adversário. Então é proibido usar os braços, as mãos para jogar o futebol. Ah, entendi, entendi. Ao contrário do vôlei, é permitido usar Sim, qualquer parte do corpo. que legal. E você já treinou crianças também? Já tive um projeto onde tinha turma kids, a gente trabalhava com crianças assim. E temos algumas crianças que treinam no CT. Porém, o trabalho da gente, sempre quando a gente
tem esse contato, né, com os pais, que eles entrem em contato com a gente pede para que leve o filho lá para conhecer a modalidade e a gente informa, né, a depender do desempenho da criança, que o melhor é ele treinar em uma turma Kids justamente por conta do ritmo do treino e que as crianças precisam de uma atenção maior. Então, a gente precisa colocar com que as crianças treinem em uma turma com criança. O ideal é isso, não com adultos. Sim, exato, para ficar ali mais equilibrado, né? Eles terem mais familiaridade e tudo mais. Sim, sim. Até a questão da atenção do professor também, ter essa atenção maior ali com os pequenos. Que bacana. Essa prática, né, do futebol, esse esporte, ele, você falou ali no início, né, do bate-papo, que ele está crescendo muito hoje aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, ele tem essa visibilidade, ele tem países que praticam bastante futebol, ou o Brasil é o país que mais tem? Eu não sei. Olha, tem o Campeonato Mundial de Futebol. Não chega a ser tão famoso, né, como a Copa do Mundo de Futebol, mas tem sim a sua visibilidade internacional, onde tem muitos países, né, como Israel, o Paraguai, Portugal, que são fortes também na modalidade, só que o Brasil é o país de destaque. É o país que sempre, quando tem competições internacionais, sempre ganha com os atletas, né, de alto nível que tem aqui no Brasil, que vão disputar essas competições. E é o país que tem mais título mundial, é o Brasil. O Brasil, disparado aí, é o 01 aí do mundo no futebol, né? É. E eu acredito que em muitos esportes, na maioria dos esportes, o Brasil está na frente. Com É, certeza. e já entrando nesse mérito, né? O futebol já é um esporte de Olimpíadas? Ele já está na categoria de Olimpíadas? Infelizmente não. Infelizmente não. Acredito que seja justamente por conta dessa hegemonia brasileira aí, né? Que não tem país para dar dentro. Brincadeiras à parte. Entendi. Mas ainda não. Ainda não. A Federação Brasileira de Futebol está correndo atrás aí e acredito que nas próximas Olimpíadas a modalidade vai estar dentro, sim. Como é um esporte que está crescendo bastante e que está tendo uma repercussão aí internacional também, não vai demorar muito, não. Acredito que na próxima Olimpíada aí, o futebol já esteja sendo um esporte olímpico. Que bacana. E que venham mais e mais CTs aí pelo Brasil e por Salvador, né? Para que as pessoas Sim, sim. consigam entender melhor, conhecer, praticar, enfim, né? De todas as formas. É um esporte muito bom, gente. Muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. E eu queria saber de você também, Rodrigo, assim, como pessoa, como profissional, né? Você é um atleta, tem quanto tempo que você joga futebol? 4 anos. 4 anos. Total, 4 anos fazendo esse ano, concluindo, né? Esse Sim, ano 2020. concluí nesse ano, 4 anos. Você já participou ali de algum campeonato? Sim, sim. Já tem um título, né? Tem um título de futebol, mas é um título regional, assim, tipo, mais do bairro, assim, não questão estadual nem nacional. Mas estou sempre competindo. Disputei já 2 campeonatos baianos e estou Bacana. aí na preparação para disputar o terceiro no próximo mês aí. A próxima etapa vai Ó, ser aqui em Salvador e eu vou competir. que bacana. E vai ser quando? Não tem data marcada ainda, mas vai ser em novembro. Que Não bacana. saiu o calendário ainda não, mas vai ser em novembro. Que legal. E aí você convida todos os alunos, né, para estar ali dando suporte, Sim, assistir. sim, sim, tá daquela torcida, né? Acompanhar a live ou ir lá presencial mesmo para estar ali fazendo aquela agonia, com certeza. Tem que estar presente. E estimula também, né, os alunos a quererem Demais, fazer. Que bacana. demais, demais.
Tá certo, Rodrigo. A gente vai chegando aqui no finzinho do nosso bate-papo. Eu amei conversar com você, saber um pouco sobre, só um pouco mais, né, sobre o futevôlei e que cresça mais e mais e que você continue prosperando, né, nas suas aulas, como atleta, como instrutor, que consiga mais e mais alunos para treinar com pessoas que realmente queiram crescer e evoluir aí no futevôlei. Parabéns, tá, pela iniciativa de trazer o CT aqui para o bairro de Cajazeiras, pela visibilidade e que a gente consiga levar esse esporte aí para o restante do Brasil e do mundo. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar batendo esse papo. Foi bastante proveitoso. Acredito que através desse bate-papo da gente, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas aí e falar contigo também para você retornar aí para os treinos, tá lá com a gente colado. Eu sei que a correria é grande, mas as portas estão sempre abertas para você. Sempre que tiver um tempinho, pode ir lá para a gente fazer esse treino. E não vai demorar muito para ser um esporte olímpico e ser uma das modalidades aí mais praticada por não só aqui no Brasil, né, como já vem sendo, mas por todo mundo aí, com certeza. Com certeza mesmo. E aí já aproveita, deixa seu arroba, já falar um pouco aí do CT onde é que fica localizado. Pronto. No momento temos duas unidades, né? A unidade matriz aqui em Cajazeiras, localizada ali próximo da Pronaica, na quadra C, Rua Oswaldo Sá Menezes. Nossos treinos são de segunda a sexta, temos treinos tanto pela manhã quanto pela noite. E a outra unidade é no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, lá na Arena Zerro, no quarto piso do shopping, lá no terraço, Casa Nova. E esse mês ainda, de outubro, vamos estar no condomínio Reserva Parque, em Vilas de Abrantes também. Que Então, a bacana, tá gente só crescendo, né? tá crescendo, sim. Graças a Deus, graças a Vou Deus. deixar, vou deixar o arroba aqui do CT para quem quiser entrar em contato também. É arroba CT CJZ Futevôlei. Dá uma olhadinha lá no perfil da gente, agenda aula experimental e vem treinar com a 01. É isso aí, é isso aí.